Mas com a informática fica mais fácil, né, Rafa? Já vai lá, então, Primeira Reis. Primeira Reis, você vem lá em Deuteronômio, Josué, Juízes, aí vai chegando, Ruth, Crônica, você já chega rapidinho. Todo mundo achou aí? Capítulo 19. Fica de pé só um pouquinho quem pode, então, já que algumas pessoas estão ficando de pé. A leitura é um pouco extensa, ela vai do 1 ao 14. Todo mundo achou? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, ele levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, depois de deixar o moço, a caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor e tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Só até aí, gente. Só não, né? Tudo isso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer e quero te louvar por mais uma oportunidade que tu me dás de pregar esta palavra. Preguei ela pela manhã, no primeiro culto, e do mesmo modo eu quero que tu me uses para falar com a tua igreja, porque nós não somos nada sem o Senhor, nós dependemos de ti, Pai. Hoje nós vamos falar acerca de emoções, de vida emocional. Eu quero te pedir, Pai, o Senhor que conhece cada coração, cada mente, cada sentimento, abençoa os meus amados irmãos e os teus filhos amados. Coloques a tua mão de poder, de vitória, de graça, de unção sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Senta aí, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Como a gente sempre faz, gostaria que você fizesse em voz alta.
Repita o título da pregação de hoje aí. Diga assim: Deus diante das emoções humanas. Vamos repetir? Deus diante das emoções humanas. Amém. Esse texto que eu li com vocês, ele é precedido de um texto que, na verdade, narra a história do profeta Elias, tal qual este que eu li. E o capítulo 18, ele fala um pouquinho de Elias. E ele narra a história do profeta Elias, essa história que eu vou dizer para você aqui com as minhas palavras, para te trazer para esse tema que a gente leu hoje, para o texto, que fala a respeito de um dilema que Elias vivenciou. Porque, na verdade, como o profeta Elias, ele responde a Deus, quando no versículo que você leu comigo aqui, ele saindo da caverna, ele diz assim que ele se sentia sozinho e ele tinha a percepção de que, na cabeça dele, na mente dele, todos haviam abandonado a Deus, derribado altares, e só ele havia sobrado como o profeta que estava ali para representar Deus. E diante deste dilema, Elias, ele fala que o povo de Deus, o povo de Israel, estava vivendo uma grande dúvida. Se eles colocariam a fé deles em Deus, Israel, o Deus que havia aberto o mar, que o povo tinha passado em terra seca, o Jordão, ou se de repente eles, na verdade, iam crer no Deus do momento, na moda, no Deus Baal. Isso importunou tanto o profeta, que ele chegou diante do povo de Israel, diante desse grupo de pessoas que estavam nesta cena que eu vou narrar, e ele disse assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar em dúvida em relação a duas escolhas, no caso da divindade? E aí ele fala assim: se Deus é Deus, seguiu. Caso contrário, se vocês acham que Deus não é Deus, então que vocês acham que Deus é Baal, então seguiu Baal. O que não pode existir é uma dúvida no coração de vocês. Ou você segue a um ou você segue outro. E diante dessa crise, então, o profeta ele desafia os profetas de Baal, num grupo de 450 homens, a realmente chegarem a uma conclusão para que a dúvida que o povo sentia dentro de si, ela sumisse, ela caísse por terra. Então o que eles fizeram? Elias, no caso, ele disse assim: vamos fazer o seguinte, a gente vai levantar um altar aqui, e esse altar que a gente levantar, a gente vai colocar o cordeiro, depois a gente oferece também uma oferta de manjares, e o Deus que atender a demanda do pedido, do clamor, com fogo, este é Deus de verdade. Interessante que os profetas de Baal toparam o desafio. Ou seja, eles carregavam dentro do coração deles a fé no Baal. O povo de Deus que estava meio que perdido, ora Baal, ora Deus de Jacó, ou de Israel. E aí então diz que eles iniciam todo o processo dessa demanda de fazer o sacrifício. E aí talvez você possa estar pensando assim: puxa, pastor, mas o que tem a ver isso com vida emocional? E você vai me entender até o final. Você vai ver que esse texto ele é encharcado de coisas que mexem com a emoção. E quando a gente olha Elias dessa maneira, enfrentando os 450 profetas de Baal, o que a gente enxerga, meu irmão, e não precisa ser nem um teólogo muito inteligente, aprofundado, nem precisa ser um psicólogo, que tem alguém que senta no seu divã para entender isso. Esse cara, o Elias, ele está sentindo dentro dele, ele está carregando nele uma questão emocional equilibradíssima, em relação
aquilo que o povo não tinha, a dúvida de servir Deus ou servir Baal. Elias não tem dúvida nenhuma, ele tem dentro dele o privilégio de viver emocionalmente curado nesse instante, pelo menos, porque ele sabe que existe um Deus que é o único Deus, e ele tem certeza quando ele coloca o desafio, que se existe alguém que responderá com fogo, não vai ser Baal, vai ser Deus. E aí então ele começa o processo, e ele diz assim então para o povo, para os profetas de Baal: deixa vocês iniciarem primeiro o processo. E aí então começa um clamor, e eu não sei como que é, Jamília, eu não sei se eles se ajoelharam, eu não sei se eles se deitaram, eu não sei se eles gritaram, eu não sei se eles dançaram, eu não sei o que eles fizeram, mas o fato é que o texto sagrado diz assim, que essa história vai desde a manhã e foi até o meio-dia, sem que houvesse por parte de Baal, o deus da moda, nenhuma resposta. E aí o Elias, como ele estava muito bem, emocionalmente, cônscio do poder de Deus em agir, e cônscio também, consciente de que Baal não iria agir, ele começa então a zombaria. E aí ele começa então a dizer para os profetas de Baal: olha, clamem mais alto, porque talvez o Deus de vocês, ele esteja dormindo, descansando, como o pastor Ivaldo gosta de falar, no edredom. Ou talvez ele esqueceu de botar, porque hoje não é mais, pelo menos na minha casa eu não tenho mais o rádio relógio, é o celular. Talvez ele não colocou o celular para despertar. Então grite mais alto. E nada da resposta. Então eles falam assim: olha, talvez ele está atendendo alguma necessidade de alguém. E como ele está atendendo a necessidade de alguém, ele não está ouvindo vocês clamarem. Ou talvez o pior ainda, vamos ver o que aconteceu. Porque se Deus cansa, quem sabe ele está cansado de ser Deus. E ele resolveu tirar uma folguinha da divindade e falou assim: vou para Praia Grande. Ele vou para Long Beach, para ficar mais charmoso ainda, Praia Grande. Vou para lá e eu descanso, quem sabe, liga no celular dele. E nada do povo atender, tudo Baal. E aí quando chega meio-dia, que a expectativa do povo lá, de mandar fogo e não vem, ele ia falar assim: vamos fazer o seguinte, dá uma pausa aí nesse pedido de vocês, eu continuo, depois vocês voltam. Vamos orar a Deus de Israel agora. Aí Elias, o texto sagrado diz que ele restaura o altar, coloca 12 pedras, cada uma delas representando cada uma das tribos de Israel. E aí antes de começar a oração ele fala: faça uma vala, que o texto sagrado chama na minha tradução hoje de rego, que é uma vala. Faça uma vala, bem grande. Agora coloquem água. Olha como esse homem está equilibrado emocionalmente, que qualquer um fala: você é louco, como que vai ser? Não, eu quero que venha fogo e o fogo lamba tudo. E aí ele manda colocar água, vai uma vez, coloca água. Mais uma vez, colocaram a segunda vez água. Aí vem a terceira vez e colocam água de novo. Aí Elias começa a orar. E eu também não sei como ele orou, eu não sei se ele ergueu a mão para os céus, eu não sei se ele se ajoelhou, mas ele começa a falar com Deus, e aí ele começa a falar com Deus, e a oração que ele fala com Deus é esta, meus irmãos: Senhor, não com essas palavras que eu vou dizer, mas para você entender, que agora o Senhor consuma o holocausto, e que agora o Senhor venha com o fogo dos céus, para que se saibam aqui neste local, que existe Deus, e o Deus que existe não é Mamon, não é Baal, não é nenhum Deus, é o Deus de Israel. E na hora que ele termina a oração, a Bíblia fala que vem o fogo dos céus, e o fogo dos céus vem e queima o holocausto, o cordeiro no holocausto. O fogo do céu vem e lambe toda aquela água que estava na vala, até a água que escorria para o altar. Final da história você já sabe. Os profetas de Baal, depois de entrar em crise, que até se cortaram em função do sacrifício que Deus não atendeu, eles tentam fugir, mas eles são todos mortos.
Elias sai então desta cena que eu descrevi, aí ele agora acaba entrando na cena do texto que eu li aqui. Aí o Elias, ele sai dali, talvez vai para casa, aí ele recebe um recado. Jezabel, a mulher do rei Acabe, fica sabendo do que acontecera. E ela ficou, irmãos, uma tiririca. Já viu mulher brava? Complicado, né? Ela estava muito mais brava do que as mulheres que vocês já viram brava. E a Jezabel, na verdade, ela é um exemplo figurativo na Bíblia de uma mulher má, de uma mulher que carrega dentro de si malignidade. E ela de fato era assim mesmo. E aí a Jezabel, ela ficou furiosa e ela disse assim: olha, chama um mensageiro e fala o seguinte: eu quero que você mande um recado para Elias. Diga para Elias que amanhã, a essas horas, façam-me os deuses o que aprouver, mas eu juro que a essas horas eu vou fazer com ele o que ele fez com todos os 450 profetas de Baal. Olha que interessante, gente. Este homem que agora, até então no texto que eu narrei, que eu não li com vocês, ele vivenciava um momento de uma postura emocional equilibradíssima, sem nenhum temor, sem nenhuma dúvida, em relação àquilo que Deus podia fazer a ele, em relação ao fato até do risco que ele corria de sofrer aí um ataque dos 450 profetas de Baal, e até ter um ataque físico, ele poderia até morrer, ou de repente, aquela sensação emocional, aquele sentimento que ele tinha dentro dele, da certeza que ele carregava, que Deus iria fazer, iria atendê-lo, agora por uma mensagem humana, que sai de uma boca carregada de malignidade contra ele, agora ele entra num estado de depressão enorme, e as emoções dele então, elas se tornam emoções abaladíssimas. Aí hoje de manhã, enquanto eu estava pregando, eu disse o seguinte, que às vezes a gente sabe o que é, mas não sabe explicar o que é. E aí talvez se a gente perguntar para vocês assim, o que é emoção, o que são emoções, talvez você vai se enrolar um pouquinho para explicar. E talvez você que gosta do Roberto Carlos, né, que canta aquela música bonita lá, que eu até acho muito bonita aquela música, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Você gosta dessa música? Não é pecado não, meu irmão, gostar, não tem problema, né? Eu não curto muito, mas é música bonita. Como uma vez eu disse para vocês aqui, que eu ouvi de um pastor, que toda coisa boa que você vê no mundo, não foi o diabo que fez não, meu irmão. Houve uma música bonita que tocou você, foi Deus que deu inspiração para aquele cara, ou iluminou aquele cidadão para escrever, porque coisa boa o diabo não faz. Agora, voltando para cá, o que é emoção então? Você sabe me dizer o que é emoção? Hoje nós estamos falando de vida emocional, eu vou orar por vocês no final, pelas suas emoções. Aí eu fui no dicionário, irmão, eu gosto de dicionário. Não vou falar seu nome, tá, Ruth? Mas eu gosto de dicionário. E no dicionário eu fui procurar o que é emoção. E olha o que eu achei no dicionário, gente. Ato de mover. Não me falou nada, né? Aí entre parênteses, psiquicamente. Aí começa o negócio a florar um pouquinho e começar a aprofundar. Aí depois, o segundo significado, psicó, ou seja, tudo que tem a ver com a psique humana, com a mente, com as coisas da cabeça, com aquilo que entra dentro da gente, e às vezes ela entra para fazer bem, mas entra para fazer mal também. Ela entra para colocar para cima, como ela entra para colocar para baixo. Aqui no primeiro caso era para cima, era um up. Ele estava dizendo o seguinte, vamos fazer um desafio. O Deus que é Deus vai atender. Ele tinha certeza, ou seja, ele está com o equilíbrio emocional. Ele crê em Deus. Agora não, agora tem a Jezabel. E vai que a Jezabel tem um pouquinho da mulher de Lampião. Vai saber. Não vou correr o risco. Vai que a Jezabel, ela conhece a turma aí da pesada.
Não vou correr o risco. E agora, então, essa informação da psique dele, ela entra para uma coisa complicada, ela vai para um processo negativo. Psicol, complexo estado moral que envolve modificações. E olha que interessante, isso eu achei muito interessante. Modificações na respiração. E ela pode ser para o positivo ou para o negativo. Quando você começa a namorar, depois a gente vai ficando velho, a gente vai ficando meio sem vergonha, né? Não sente mais aquela emoção quando vê a companheira da gente. A minha esposa fala assim, era a paixão que virou amor. E a paixão que vira amor, ela dura para sempre. Tem gente que só se apaixona, mas não vira amor, é paixão. E a paixão acaba, por isso que tem muito casamento que acaba, que é uma paixão louca. É doido, o cara vira cabeça, mas depois acabou. Agora, respiração, então você está emocionado. É uma coisa que você respira. Eu dei o exemplo hoje de manhã de uma amiga que foi trazer uma palestra para a gente na empresa, porque o presidente não podia, ela foi substituir, e que deu dó da menina, até em espírito de oração, que as pessoas falam que existe, que na verdade é orar em espírito. Eu fiquei assim, Senhor, abençoa essa menina. Não tinha nada a ver com igreja, mas que eu orei, porque ela estava assim, aqui, você vê, eu falei, ela vai ter uma parada cardíaca. Porque ela estava com a emoção abalada de ter que substituir o presidente para falar. Não é fácil, né, Rafa? Agora, olha aqui que mais que esse carinha fala aqui, o dicionário. Bem como repercussões mentais de excitação ou depressão. Aqui eu quero chamar a sua atenção, porque excitação é o que Elias sentiu. No sentido de ser colocada a palavra nesse sentido de que ele fala, poxa, ele estava feliz, ele estava excitado, Deus vai fazer. Deus vai realizar, Deus vai me ouvir, Deus vai mandar fogo do céu. Agora, por outro lado, depressão. E o que eu achei bem interessante aqui nesse dicionário que eu busquei, que ele fala assim, que nas emoções intensas, e ela serve para os dois lados também, as funções intelectuais, elas ficam desorganizadas ou elas deperecem, ou seja, elas podem desaparecer. E por último aqui ele fala, comoção, abalo, sentido físico ou moral. E quando eu olho para Elias, eu vejo Elias na primeira situação com um equilíbrio emocional extraordinário, gente. Porque quando você tem equilíbrio emocional e extraordinário, aconteça o que acontecer na sua vida, você crê em Deus, Deus é Deus, Ele não muda. Deus está comigo. Olha, onde está Deus? Deus está comigo. Não vai dar certo sim. Não vai conseguir, vou conseguir sim. Porque eu não consigo com a força do meu braço, eu não consigo com a minha sabedoria, eu não consigo com a força do meu intelecto, mas eu consigo naquele que me fortalece. Então, olha, ele está desse jeito. Só que agora, ele recebe uma ameaça, ele não tem nenhuma possibilidade aqui de acontecer alguma coisa com ele, mas dentro dele ele ficou abalado. Agora a gente, quando percebe aqui, olhando para o profeta, a gente não vê de modo algum o profeta, ele abalado, com medo, ele sentindo uma respiração forte, achando vai acontecer, pode acontecer, será que vai acontecer? Não, ele cria, ele tinha certeza que Deus ia mandar o fogo dos céus. Ele estava vivendo esse grau de excitação enorme. Agora, nesse caso aqui, o texto que eu li com vocês, ele tem uma emoção inversa. Parece um paradoxo aqui, uma contradição. Um profeta se sentir isso. Agora, o sentimento, a alma, o emocional de Elias agora está vivendo um momento inverso, oposto de tudo que ele sentira do episódio dos profetas de Baal. Agora, deixa eu falar uma coisa que eu não falei hoje de manhã. Dá para você imaginar o poder que tinha Jezabel? O que vocês acham? Ela era poderosa ou não era? O cara desafiou 450 homens, Jamile. Na hora que a mulher mandou um recadinho, opa, agora o negócio entortou. Era forgada. A mulher era daquelas que fala, deixa que eu resolvo. É daquele que quando fala assim, Jezabel vai vir, não, pelo amor de Deus, eu faço o que você quiser. Mas é verdade. A Jezabel carrega um poder assim maligno, porque é maligno o poder dessa mulher. Só que mesmo Elias sendo um profeta de Deus e consciente da grandeza de Deus, daquilo que Deus faz, na hora que ele recebe uma confrontação de uma mulher que tem poder, que exerce um poder sobre alguém, ele entra numa crise enorme. E agora as emoções do profeta começam a ser de fato mexidas, e agora a respiração dele muda. Agora, de fato, ele começa
se sentir espantado diante daquilo que a mulher diz para ele. E a prova disso, meu irmão, no versículo 4 que eu li com você. E ele foi ferido com uma espada que tocou na alma e no emocional dele, tão grande por conta de uma mensagem de Jezabel, que o texto no versículo 4 fala que ele chega diante de Deus, ele fala assim para Deus: basta, para mim chega, Deus, basta, Senhor, eu não quero mais viver. Meu irmão, fala para mim, que crise que é essa que mexe com uma pessoa no nível dele achar que não tem mais sentido para viver? Foi uma coisa muito forte, foi uma coisa que tocou a alma desse homem. E o que é espantoso é que eu disse para vocês, foi apenas um recado de alguém, mas ele foi possuído de um medo tão avassalador, que ele perdeu a capacidade, aquilo que o dicionário disse que eu li para vocês, que ele começa a perder a capacidade, as coisas, o pensamento intelectual, o lado intelectual ele vai desorganizando, a pessoa não consegue mais raciocinar, e tudo que a pessoa pensa é que não vai dar, não vai conseguir, não vai dar certo, e ele começa a perder as forças, no caso de Elias, psicológicas, sentimentais, e aí ele se prostra. O texto diz assim que ele chega até um lugar, e ele está com o seu ajudador, e ele fala para o garoto: ó, fica por aqui, e ele vai para o deserto. E lá no deserto ele começa a entrar em crise. Aí você pode perguntar assim para mim: pastor, mas aonde que entra Deus nessa história? Como que Deus... Ele olha para as nossas emoções? Por isso que eu coloquei esse título, Deus diante das emoções humanas. A gente é movido por emoção o tempo inteiro. O tempo inteiro. E essas emoções, elas podem ir variando em grau de intensidade, de força, mas elas vão variando. E elas podem ser positivas como negativas também. Pode ser algo que nos joga para cima, como pode ser algo que nos joga para baixo. E como que fica Deus nessa história, gente? E nesse texto que eu li, na verdade do texto que eu li eu trago duas lições, mas antes do texto que eu narrei, a história, eu trago uma lição, que uma tem a ver com a posição que você tem que tomar na vida diante do problema que surgiu, diante da crise que chegou, diante da emoção que se abalou, diante da respiração que ficou mais ofegante, no sentido que aí você se sentiu pequeno demais, se sente sem força demais. E a primeira lição, que eu vou pedir para os meninos colocarem aí para mim, é que quando nessa hora, meu irmão, a grande diferença que vai fazer na nossa vida, e vai fazer muita diferença, é a gente saber que Deus é o único Deus, e que Ele nunca deixará de ser Deus. Isso faz toda a diferença. Eu saber que não importa o que eu estou passando, não importa o que está acontecendo na minha vida, Deus é Deus. Porque a gente tem uma mania muito grande, o ser humano é assim, a gente sempre culpa as pessoas. Aquilo que se deu no Jardim do Éden, quando existiu o síndrome de Adão e Eva, você vai perceber que isso vai acontecendo o tempo todo na Bíblia, o tempo todo. A história de Gênesis vai indo, as coisas vão caminhando, é assim que acontece. Mas o pior de tudo, que eu já disse isso aqui algumas vezes, que a gente é ferido por uma coisa, o ser humano, eu estou dizendo a gente, o ser humano, que o ser humano culpa Deus de tudo. E por que o ser humano culpa Deus de tudo? Porque às vezes ele atribui alguma ação de Deus que foi porque você fez isso, ou seja, se foi porque você fez isso, o culpado é sempre Deus. Quando o Adão, ele come do fruto, e uma vez ouvi um pastor dizer que ele comeu do fruto por amor a Eva, porque ele sabia, porque Deus tinha dito a Adão, ó, comeu, vai morrer. Aí ele tira de Adão a costela, né? Ele tira a costela dele e faz a mulher, a companheira dele, e ele conta a história para a mulher, com certeza, ela não pode comer do fruto, mas na hora que a serpente vai conversar com a mulher, ela conversa de um jeito e a mulher fala de uma maneira que Deus não falou para Adão. É onde que tem aquela história do telefone sem fio. Ah, Deus falou para não tocar. Deus não falou nada para não tocar. Deus falou para ele o seguinte: não era para comer. Aí um pastor, que eu nunca havia escutado isso, ele disse assim que a Eva comeu o fruto, ela ia morrer. Adão, que era uma criação perfeita de Deus, que ama,
ele se doou por ela também. Ele falou, vou comer também, não vou deixar ela morrer sozinha. Mas no momento que ele come do fruto, o pecado domina o homem. E na hora que ele comeu, ele já culpou. Ele falou, foi ela que comeu, a mulher que o Senhor me deu e eu comi também. Ou seja, é a síndrome humana que vem sempre culpando Deus. A gente culpa Deus sempre. É o avião que caiu, por que Deus deixou o avião cair? É a criança que ficou doente, por que Deus deixou? E tem coisas que não tem resposta, gente. Confesso para você. Nasceu uma criança doente, nasceu uma criança com defeito, não tem resposta. Eu não tenho resposta para tudo, você também não tem. Agora o que eu tenho no meu coração é convicção, é fé, de que Deus é Deus, e Ele nunca deixará de ser Deus. Será Deus sempre, na dor, na alegria, na morte, na vida, na tristeza, na angústia, Deus é Deus sempre. Olha o texto que eu não li com vocês, eu quero que você dê uma olhada, se você tiver com a Bíblia aberta, senão você acompanha. No capítulo 18, no versículo 38, o texto diz assim que então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu o que estava na vala, no rego. Quer dizer, Deus chegou chegando, meu irmão. Pedra foi queimada, chão foi queimado, água foi lambida, mas acabou com tudo. Ou seja, esse cara aqui, o Elias, ele clamou ao Deus porque ele sabia que era Deus. E saber isso, meu irmão, faz toda a diferença o tempo todo. Saber que Deus é Deus, Ele nunca deixará de ser Deus, faz diferença o tempo inteiro, na vida toda. Isso vale para a existência humana, porque na verdade, se eu sei que Deus é Deus no tempo da alegria, eu sei que eu estou feliz porque Deus, Ele tem me guardado. Eu não atribuo nada a mim, a minha capacidade, aquilo que eu sou. Pelo contrário, é Deus na minha vida. Saber que Deus é Deus, então faz a diferença na alegria. Saber que Deus é Deus faz a diferença também na guerra. Em qualquer tempo, isso vai nos ajudar a prosseguir na vida. E a gente percebe isso em Elias no versículo 4. Quando ele recebe a mensagem de Jezabel, e ele entra num vale de depressão, num vale emocional destruidor, ele chega, ele vai para o deserto, e quando ele chega em Horebe, a oração que ele faz a Deus, olha que interessante, gente, ele não buscou um amigo, ele não buscou um outro profeta, ele não buscou o garoto que estava com ele não buscou consolo em ninguém, ele buscou consolo, ou pelo menos falou com quem? Com Deus. Foi com Deus que ele abriu o coração. Foi com Deus quem ele falou. E ele disse assim, e mesmo que a oração que ele fez foi uma oração, no mínimo mal educada, no mínimo mal agradecida, mas Deus é um Deus que conhece o que somos. E aí vale mais a oração que sai da alma do que a oração que sai da boca. Porque às vezes a oração que sai da boca é uma oração programada, é uma oração que você fica pensando o que falar. O que sai da alma não, é da alma, e Deus vê, e Deus sente, e é verdade. E Deus sabe o que somos. Então no versículo 4, quando Elias ora, ele fala com Deus, ele fala assim, perceba a verdade de fato de existir Deus e dele saber que é Deus. Quando ele fala, no versículo 4, quando ele já houvera sido atingido em cheio nas emoções dele, ele todavia para falar com alguém a respeito da solidão dele, da angústia, do medo, da perplexidade, dê o nome que você quiser, ele fala é com Deus. E ele fala, basta Senhor, toma agora a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. O que o Elias está dizendo aqui, gente, para nós, é que mesmo na angústia, mesmo na dor, mesmo no medo, mesmo nas incertezas, se Deus vai estar comigo, se a Jezabel me pega, se não me pega, mesmo em qualquer situação, quem andou com Deus um dia e tocou e caminhou com Ele, tocou nele, não no modo literal, quem conhece Deus sabe que na hora do aperto, da alegria, é com Deus que existe recurso, porque sabe que Deus é Deus e nunca deixará de ser Deus. A segunda lição, e aí a gente começa a caminhar na visão divina, e qual é a preocupação de Deus em relação a isso? Porque Deus não é um Deus carrasco, gente. Deus não é um Deus mesquinho que de vez em quando Ele gosta de fazer as coisas para ver você sofrer, e lá no céu existe uma televisão gigante. Olha que idiotice que eu vou falar agora. Existe uma televisão de 72 polegadas, que os anjos chegam lá na sala do céu e ficam sentando e ficam assistindo novela, vendo você sofrer, e se emociona e chora, e fala, no final o mocinho vence. Não é isso não, meu irmão.
Peguei pesado agora, o exemplo, ó, porcaria. Mas eu estou dizendo isso para você, Deus, Ele não é um Deus que Ele fica achando legal criar algum momento de sofrimento para você, porque depois Ele fala, depois eu sou o centro das atenções, eu apareço e resolvo, aí vão dizer, eu sou Deus. Deus não precisa disso, gente. Deus, Ele é autossuficiente, Deus não precisava da gente. Deus te ama. Deus não é um Deus que precisa de bajulação para existir. Deus não é como a gente. E aí eu não estou criticando ninguém, porque aí, às vezes a gente é assim, basta alguém que você tinha uma expectativa esquecer de você por algum motivo, que você fica, e agora? Nossa, me esqueceu, caramba. Não tem essas coisas? Tem sim, e tem gente que sofre com isso, Deus não é assim. Agora, Deus, na crise emocional, ainda que não pareça, gente, Ele sempre está com você. Deus sempre está com você. O versículo 5, o texto diz assim que Elias, ele se deita, no versículo 5, e dormiu, e um anjo tocou e disse, levanta e come. Eu estava falando hoje pela manhã que esse ato de dormir para Elias, para mim já é um milagre de Deus. Sabe por quê? Quando você vive uma situação de crise, é difícil dormir, não é verdade? Tem gente que passa a noite em claro, porque você está com medo do que vai acontecer, do medo do que pode se dar, então você fica naquela. Ele deita, ele dorme, então já é um milagre de Deus. E quando ele deita e ele dorme, o texto diz assim, que o anjo fala assim, levanta e come. Agora, olha que interessante, gente, no verso 6, diz que quando ele olha, ele vê junto à cabeceira um pão cozido sobre pedaços em brasa e uma botija de água. Agora eu te pergunto, meu irmão, quem que preparou aquilo lá para ele? Quem foi? Foi Deus. De manhã eu brinquei e falei que foi a Jarilene, a empregada lá que o Tom Cavalcante fazia o papel. Sou certinha com aquele crachazão enorme. Aí Deus convocou a Jarilene, ela foi lá, fez o pão para ele, ela falou, acorda homem, come e sai logo, levanta e anda. Foi Deus, meu irmão. Olha que coisa interessante, que coisa maluca. Deus usou talvez o anjo para preparar? Pode ser, porque o anjo do Senhor, as manifestações de anjo do Senhor, elas se dão fisicamente também. Na Bíblia mostra que eles aparecem com o rosto, com o nariz, com carinha, não aparece com uma asa grandona. Ele aparece como um ser humano, ele pode aparecer com uma asa? Pode, Deus faz o que Ele quer. Mas, e aqui existe um princípio que eu quero ensinar para você, ou alguns princípios. E aqui no caso de Elias, o princípio se deu numa questão de literalidade, aconteceu literalmente. O texto nos diz que o anjo tocou, e aí quando ele toca, ele acorda e ele fala, levanta e come. Princípios, o primeiro princípio, Deus nos dá de comer todos os dias. Todo dia Deus tem alimento para a gente. E eu não estou falando aqui do alimento agora material, do pão que mata a fome, do pão que a Bíblia fala que enquanto você dorme, Deus está preparando para você, nos Salmos. Segundo lugar, aqui, Deus fala com a gente todo dia. Em terceiro lugar, Deus usa um anjo dele para falar com você todo dia. E a facilidade que se tem hoje aqui, meu irmão, hoje, no que a gente vive hoje, é imensa. A Gerlândia estava aqui de manhã, acho que ela não está mais, ela já foi embora. Eu me lembro de um testemunho da Gerlândia. Não esqueço desse testemunho que ela contou aqui na igreja, que a menina dela, que é uma mocinha grande, já está com os seus 10 anos, mas vai ser uma menina grande, que puxou para o papai. Ela estava doente e ela colocou um DVD do André Valadão. Lembra disso, Laerte? E na hora que ela colocou o DVD do André Valadão, lá no dia que foi gravado aquele DVD, que a menina dela nem estava doente naquele dia, provavelmente não estava. Na hora que ela estava lá orando, preocupada com a filhinha dela, o André Valadão olhou para a câmera como se estivesse olhando no olho dela e falou, se você, mãe, que o teu filho está doente, Deus vai curar agora. E a menina foi curada. Então, gente, olha, hoje você tem a facilidade de você entrar na internet, você ouvir uma palavra, e talvez aquilo que você precisa ouvir, Deus sabe que naquela hora ia acontecer, e você recebe de Deus aquela coisa maravilhosa. Então Deus fala com a gente todos os dias. Terceiro lugar, terceiro princípio,
Já falei que Deus usa o anjo dele, Deus usa o anjo, e pode ser o anjo do DVD, pode ser o anjo aqui que está falando, pode ser o anjo não sei aonde, pode ser o anjo no trânsito, pode ser em qualquer lugar. Como ouvi essa semana de um rapaz que foi preso injustamente. Ele levava carro para o Paraná e voltava de ônibus, e aí pegaram lá em Maringá o nome dele e nem foram atrás de ver quem era, e o cara estava aqui em São Bernardo do Campo. Chegou a polícia invadindo a casa, prenderam o cara e levaram o cara embora. O cara ficou preso 12 dias. 12 dias. E lá na prisão, ele conheceu um pastor que estava preso também injustamente. Prenderam o pastor por uma coisa que o pastor não tinha feito, não tinha nada a ver. E lá ele pôde ouvir falar de Jesus pela boca daquele pastor. E o pastor preso pregando o evangelho. Ou seja, meu irmão, Deus fala com a gente o tempo inteiro. Na crise emocional, Deus fala, Deus usa. Deus jamais vai ficar em silêncio. Deus não vai se calar jamais. Agora, uma coisa eu quero dizer para você. Não se culpe, meu irmão. Porque hoje de manhã também eu estava dizendo assim que, principalmente nós pastores, a gente não pode sentir tristeza, a gente não pode ficar nada, a gente não tem às vezes um ombro amigo para chegar e contar o que a gente sente, sabe por quê? Porque tem pessoas que olham para a gente e acham que a gente é super-homem. A gente não pode errar. Se errou, ainda que não seja um erro, mas na cabeça do irmão foi um erro, ele vai embora para outra igreja, fala mal, critica. Pastor não pode sentir angústia, pastor não pode chorar. O pastor, ainda que ele perca um filho, como acontece muito, já aconteceu, já vi histórias, tem que estar forte. Estava ouvindo um pastor falar esses dias, que ele falou assim, olha, eu tenho poucos amigos, mas os amigos que eu tenho, quando eu não estou bem, que eu estou triste, com saudade do meu filho, que morreu, que quando fez 1 ano da morte dele, eu pensei que eu ia morrer, que me deu uma angústia tão grande, uma tristeza, uma saudade tão grande do meu filho, que eu fui parar no hospital, quase morri. Mas não é porque eu estava doente, porque foi de saudade, aquilo machucou e apertou meu coração. E quando eu estou com saudade do meu filho, eu ligo para o meu amigo e falo, vem para cá que eu estou precisando conversar. Mas para alguns isso é sinal de fraqueza. Se o pastor é fraco assim, imagina eu. Então não se culpe, meu irmão, porque Elias, ele desmonta todo esse argumento. Elias é profeta. Elias é homem de Deus. Eu estou muito longe de Elias, como eu disse hoje de manhã, e nós, pastores, muito longe de Elias. Homem que a Bíblia fala que era como nós, que orou para chover e choveu, e orou para não chover e não choveu, que tivesse um Elias agora e falava, chove nas represas, mas não tem. E ele fez isso. E ele ficou nesse sentido. Ele se sentiu derrotado emocionalmente, por causa de uma ameaça. Então não se culpe. Mas o que eu estou aqui para te falar hoje, em nome de Jesus, ainda que você sinta um abalo emocional na tua vida, Deus está com você sempre. A última lição é que Deus nos alimenta para a gente caminhar em nossa jornada, mas Ele nos acompanha de perto. O que é interessante, pode tirar, Alberto, o que é interessante é que quando o anjo alimenta Elias, ele dorme. Ele come e dorme. Aí ele levanta ele de novo, fala, levanta, anda, porque a tua jornada é longa. E aí a Bíblia fala que ele levantou, ele andou 40 dias e 40 noites, aí ele chega em Horebe. Quando ele chega em Horebe, no monte de Deus, o que Elias faz? Elias entra numa caverna. Ou seja, 40 dias atrás, ele estava se sentindo emocionalmente derrotado por conta de uma ameaça, desejando morte. E agora, depois de 40 dias aqui na frente, o cara está do mesmo jeito, ainda que Deus o alimentou com o pão, e aí a gente trazendo para o nosso dia a dia, e fazendo aqui uma aplicação não literal, e ainda que Deus nos alimente, ainda depois de 40 dias, no caso de Elias, ele estava depressivo. E aí Elias, ele entra na caverna, ele dorme, passa a noite inteira ali na caverna. E aí quando Deus o questiona, novamente, Deus fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? O princípio é esse, gente. Deus te alimenta, mas Deus não te deixa. Deus te dá para comer, mas Deus não está longe de você. Aonde você estiver, Deus está com você.
E Deus está te enxergando. Aquilo que eu falei há poucos minutos atrás, a oração que vale não é a oração que eu falo daqui para fora, da boca, é o que sai do coração. Porque eu posso ensaiar uma oração bonita aqui, falar uma oração bonita, mas sem verdade, sem sentimento, sem ser aquilo que eu estou vivendo. E talvez alguns serem até abençoados por ela. Puxa, que oração que tocou meu coração. Mas Deus sabe se ela saiu do coração ou não saiu. Porque Deus nos conhece, Deus conhece tanto Elias. E mesmo depois de 40 dias e 40 noites, depois dele caminhar tudo isso com o alimento que Deus deu para ele, ele entra na caverna, e aí quando Deus fala para ele assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Ele fala assim, olha, eu, na verdade, ele fala assim, eu sou o único que me mantive fiel aos preceitos divinos. Os outros profetas foram mortos, só eu que sobrevivi, os que sobraram, eles derribaram os altares ao Deus de Israel, e eles estão servindo a Baal. Aí Deus fala assim para Elias, deixa eu te falar uma coisa. Essa realidade na tua cabeça não é realidade, porque existem em Israel mais 7.000 vidas, que eu conservei, que não se dobraram a Baal. O que é muito maravilhoso, irmãos, é ler esse texto e entender assim, Deus usando o escritor que escreveu Reis, né? Ele escrever assim, olha, Deus, eu conservei, ou seja, a gente não é nada sem Deus, meu irmão. Se eu estou aqui hoje, de pé, né, Marcelo? É Deus que me sustenta. Se o Marcelo está de pé, hoje é Deus que sustenta, a gente não é nada. E aí então Elias começa nesse devaneio dele de achar que era só ele, mas existiam 7.000 que Deus havia guardado. Mais princípios aqui para a gente quase ir no final. Princípio número 1, Deus nos acompanha em todo tempo. Ele não te dá de comer e fala, vai. Não é como a gente que é pai, que é limitado, que o filho está longe e você não consegue estar lá. Agora Deus não, Deus nos acompanha todo o tempo. Em segundo lugar, segundo princípio, Deus está com a gente em nossa caminhada. Isso é prova, porque quando Elias entrou na caverna que ele dormiu, Deus só deu a chance dele dormir de novo, mas estava lá de cima. Eu brinquei aqui, Laerte, eu falei que nem aquele meio de campo que marca o camisa 10 e não larga. Onde o cara vai no campo, o cara está indo atrás, é ele, tem que marcar ele. O treinador fala, vai atrás dele, se ele descer para o vestiário, o cara desce junto. E Deus assim cercando Elias, onde você está? E aí quando Deus fala com ele. E o terceiro princípio, gente, que é maravilhoso, Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de você. Deus sabe quem o ama. Deus sabe quem na verdade o ama, o quer, o deseja, mas que está passando por uma crise, mas que nunca perdeu o temor. Pelo contrário, tem medo porque uma crise se abalou, mexeu com a emoção. E por último, o último princípio aqui, que Deus ele quer e deseja curar as nossas angústias e as nossas depressões. Os meninos podem vir para frente aqui, que eu já estou terminando. A partir do versículo 11, olha que coisa interessante eu quero falar para vocês também. Aí o Senhor fala assim para ele, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. O que você vai ouvir de Deus quando você estiver em crise, meu irmão e minha irmã, sempre será, sai, põe-te perante o Senhor. Se coloque diante de Deus. E aí diz que eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, olha que coisa forte, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Eu brinquei hoje de manhã, falei que o pentecostal, ele só acha que Deus fala quando tem poder, né? E eu não duvido que quando Deus fala que tem o rebuliço que tem, mas tem gente que acha que uma pregação dessa Deus não falou, porque não teve rebuliço. Só que às vezes tem rebuliço, mas é tão rebuliço que ninguém sabe que o pastor prega. Aí fala, o que o pastor pregou? Eu não sei, mas foi um rebuliço. Só que na hora da dificuldade não tem palavra, porque só teve rebuliço. E se o cara não estuda a Bíblia em casa e não é muito chegadinho a falar com Deus em casa, aí o rebuliço só é rebuliço. Aí ele rebola. De rebuliço cai para o estágio para rebolar. E aí ele sofre. Mas olha que interessante, o pentecostal aqui já não ia usar esse texto para pregar. Não sei nem como estou pregando aqui, glória a Deus por isso. Depois do vento, vem o terremoto. Ah, pastor, mas espera aí, o terremoto a gente canta aqui, a pastora Kátia canta aqui o terremoto, a gente canta aqui que o terremoto vai acontecer na prisão. Foi terremoto e era Deus. É!
Mas o meu Deus é criativo, meu irmão. Meu Deus não fica preso a paradigmas, é terremoto, é vento forte. Depois do terremoto, fogo. E totalmente o oposto e diferente acerca do que aconteceu com Moisés no Horebe. Agora a Bíblia fala assim que por último, depois do terremoto, um fogo, né? E o Senhor não estava no terremoto nem no fogo. E por último, um cício tranquilo e suave. E aí, ouvindo Elias, ele envolveu o seu rosto no seu manto e veio e se pôs na caverna. E a voz disse: Elias, o que você faz aqui? Deixa eu te falar uma coisa interessante para você. Deus, Ele estava trabalhando na psique desse homem aqui, no psicológico dele. Sabe por quê? Porque talvez na cabeça de Elias, agora que ele destruíra os profetas de Baal, e Deus mandara o fogo e consumira o holocausto, e o Baal não teve resposta, mas só que agora uma discípula de Baal, uma das representantes de Baal, diz para ele que vai matá-lo, e ele sente medo, então ele sente na verdade uma limitação talvez na mente dele, de que Deus pudesse fazer alguma coisa. E o Deus Baal, ele era conhecido como o Deus da chuva, o Deus dos fenômenos de raios, de fogo dos céus. Mas Deus quis mostrar para Elias que Ele é o Deus poderoso, que Ele é o Deus que age, e que não precisa ser exatamente um terremoto como foi com Pedro na prisão, não precisa ser no fogo como foi com Moisés, mas Ele é um Deus que Ele age de todos os modos e de todas as maneiras, mas Ele vem com um vento suave, um cício suave e tranquilo, que vem e bate no nosso rosto, e você sente aquele vento que vem dentro de você, é um vento tranquilo, não é um vento impetuoso, mas é um vento calmo, que te traz a paz, que entra na alma. E é isso que Deus fez com Elias, e é isso que Deus faz com você. Às vezes você pode entrar num culto, meu irmão, e você achar que não teve nenhuma manifestação do poder de Deus, não teve ninguém que pulou, não teve alguém que dançou, não teve alguém que rolou no chão e foi para da cadeira, não tem. E eu não estou zombando, eu não estou zombando, porque eu sou pentecostal, mas eu acho que o pentecostal acha que às vezes acontece poder se for dessa forma, mas é no vento, é na tranquilidade que Deus pode falar com você, em nome de Jesus. Fica de pé, meu irmão. Roberto.